A graça e a paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos que vai estar acompanhando esse vídeo através das redes sociais, né? Graças a Deus, mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Para você que já conhece esse propósito, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com mais alguém. E para você que não conhece, eu quero te convidar a assistir esse vídeo. Após você assistir, curte lá o canal, se inscreve e compartilha com alguém para que a palavra do Senhor alcance o número máximo de pessoas segundo a vontade dele, né? E o que seria esse propósito? Toda tarde de segunda-feira o Senhor colocou em meu coração, né, esse desejo de buscar um direcionamento de Deus dentro da tua palavra, né? Nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus e nós vamos buscar na palavra do Senhor um direcionamento para os demais dias da nossa semana, né? Reconhecendo que nós somos totalmente dependentes da presença de Deus e que sem Ele nada nós podemos fazer. Amém, meus irmãos? Como de costume, a gente sempre ora, né, entregando esse momento a Deus, mas antes de nós orarmos, eu quero deixar o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar acerca do medo, nós vamos aprender o que é o medo, nós vamos aprender como vencer o medo dentro da palavra do Senhor. E antes de nós lermos o texto, se você já quiser deixar separado lá na palavra do Senhor, no livro de 2 Crônica, nós vamos estar lendo no capítulo 20, nós vamos fazer menção ali do versículo 1, do versículo 2 e depois alguns versículos dentro desse capítulo. Então você já pode abrir a sua Bíblia, né? Após abrir, eu te convido a orar comigo, entregar esse momento diante da presença de Deus, amém? Vamos entregar a Ele, né? Pedir Ele para que Ele faça conforme a vontade dEle, que Ele venha abençoar esse momento de busca e que Ele venha se manifestar, se revelar a nós, né? Porque sem a presença dEle, nada nós podemos fazer, amém? Vamos orar, meus irmãos? Graças a Deus, aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, quero entregar diante do Senhor, papai, a minha vida, a vida dos meus irmãos. Senhor, nós queremos reconhecer que somos falhos, pecadores, que nós precisamos do teu perdão todos os dias das nossas vidas. Senhor, nós queremos agora tirar um momento, Senhor, diante da tua presença para te adorar, para buscar um direcionamento do Senhor dentro da tua palavra para a nossa semana, Pai. E eu te peço, Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, manifesta a nós, Senhor, a tua palavra revelada, que o teu Espírito Santo, Paizinho querido, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que nós venhamos aprender do Senhor e guardar nos nossos corações e não só ouvir, papai, a tua palavra, mas também praticá-la dia após dia nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu entrego, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que vão estar comigo nesse propósito, nesse dia, que o Senhor possa se agradar e que o Senhor possa se manifestar segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós já oramos ao Senhor, né? Entregamos esse momento diante da presença dEle. Antes de fazer menção aqui da palavra do Senhor, em 2 Crônica, capítulo 20, no versículo 1 e 2 da palavra do Senhor, nós vamos relembrar, né, o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos estar aprendendo o que é o medo e como vencer o medo segundo a palavra do Senhor, né? Eu creio que todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida algum tipo de medo e hoje nós vamos aprender através da palavra do Senhor como que nós podemos vencer, como que nós podemos estar lidando com o medo. Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluias! Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônica, capítulo 20, versículo 1 e 2. Diz assim: Depois que aconteceu estas coisas, os filhos de Moabe e de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à guerra contra Jeosafá. Versículo 2. E vieram alguns e avisaram a Jeosafá, dizendo: Contra ti vem uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, e eis que eles estão em Azazon-Tamar, que é em Engedi. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Nós vemos aqui, né, um contexto de um rei, né? Quem era Josafá? Ele era um rei, né? Um rei, o quarto rei do reino de Judá, filho de Asa, conhecido por ser um governante temente a Deus, piedoso e que promoveu reformas religiosas, ordenando o ensino da lei no reino de Judá. Então nós aprendemos aqui, né, que esse rei Josafá, ele recebe ali a notícia de uma
de uma ameaça de uma invasão inimiga, né? O grande exército dos Moabitas e dos Amonitas avançou contra ele. E o rei Josafá, ele sentiu medo. Então, o rei, ele sente medo aqui dentro da palavra do Senhor. Então, o medo não é por posição, não é por condição social, por condição financeira, não é nada disso. Qualquer pessoa, ela está propícia a sentir medo em algum momento da vida. Mas antes de nós vermos aqui o que Josafá fez diante dessa ameaça, nós vamos entender o que é o medo. Se nós formos buscar no dicionário, nós vamos ver que o medo é uma emoção desagradável causada por ameaça de dor ou de perigo. Nós podemos ver aqui que todo mundo tem algum tipo de medo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos sentir algum tipo de medo, né? Nós podemos ter medo de fracassar. Nós podemos ter medo de não conseguir realizar algo, né? Nós podemos ter medo de decepcionar a expectativa de alguém em nós ou a nossa própria expectativa em nós mesmos. Nós podemos ter medo, né, às vezes, de perder algo, de perder um emprego. Nós podemos ter medo de uma doença ou de perder alguém, né, ou até mesmo medo da morte, né? Em algum momento das nossas vidas nós vamos sentir algum tipo de medo. Nós vemos também um medo que é natural. Por exemplo, se nós podemos colocar como exemplo de um medo natural, um medo que nos protege de algum tipo de perigo, de algum tipo de ameaça que é real. Nós podemos dar um exemplo. Uma via onde não é permitido andar a mais de 80 km por hora. Eu tenho medo, eu não vou andar nessa via a mais de 80 km por hora, porque se eu ultrapassar e andar 100 km por hora, pode acontecer algum acidente comigo. Então, esse medo, diante dessa situação, esse medo é real. Nós podemos deixar aqui um outro exemplo. Por exemplo, eu não vou me aproximar demais desse penhasco, porque ao me aproximar, esse penhasco ele é muito alto, eu posso escorregar e cair desse penhasco. Né? Então, esses exemplos que eu estou deixando aqui é exemplo de algo que é um medo natural diante de alguma situação que pode nos proporcionar ali algum tipo de ameaça ou de perigo. Mas também tem aquele medo que pode paralisar. É aquele medo que paralisa, que muitas vezes aprisiona a pessoa, que impede ela de executar algo que no cotidiano normal dela, ela poderia estar executando. É aquele medo que paralisa, que é o medo irreal, aquele medo de algo que não é real, que não tem aquela ameaça ali de poder acontecer, de ser real, mas mesmo assim a pessoa tem medo. Nós podemos dizer que é a fobia, a síndrome de pânico, onde a pessoa deixa de executar algo que ela poderia executar se não fosse pelo medo. Então esse tipo de medo ele também paralisa. Mas independente de qual seja o tipo de medo, a palavra do Senhor nos orienta aqui no livro de 2 Crônica, no capítulo 20. Nós vemos um rei que deixou para nós alguns ensinos acerca do medo. Porque ele era um rei, mas mesmo sendo rei, ele teve medo diante dessa ameaça de invasão, desse grande exército que ameaçava ir contra ele. E o que esse rei fez diante desse medo? Se nós for ler aqui na palavra do Senhor, no capítulo 20, esse rei, ele busca por Deus em oração, né? Ele reconhece que ele não podia fazer nada diante daquele exército, que era bem maior do que o exército que ele comandava. Então ele reconhece que ele não podia fazer nada, e ele busca, ele se prostra diante de Deus em sinal de humilhação no chão, adorando e buscando uma direção diante de Deus. Ele proclama depois um jejum nacional, ele proclama um jejum em todo o reino de Judá, movendo o povo a buscar a Deus, não só ele diante daquela situação, porque aqueles inimigos que poderiam invadir ali o reino de Judá, eles iam causar dano não só a ele como rei, mas a todos que estavam ali. Então ele conduz esse povo em oração, né? Ele leva esse povo a jejuar, a buscar uma resposta no favor de Deus, né? Ele usa a adoração como estratégia, né? Ele segue a orientação de Deus, né? Ele coloca ali cantores com veste sagrada à frente do exército, louvando a Deus com a frase: louvem ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. Né? Ele reconhece que aquela batalha é de Deus. Se a gente for ler aqui em 2 Crônica, no capítulo 20, no versículo 12, nós vamos ler aqui para os irmãos ver. Diz assim: ó nosso Deus, não julgará tu? Porque em nós não há força contra tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que temos que fazer, para ti voltamos os nossos olhos. Aqui no versículo 12, diante daquela ameaça,
né? Josafá, ele entende e ele fala para Deus: Senhor, ó nosso Deus, não julgará tu? Nós mesmos, irmãos, nós não temos força em nós, força alguma, para lutar contra Satanás. Nós devemos aprender precisamente na leitura desse texto de hoje que a nossa força ela vem totalmente do Senhor. E Josafá, ele reconhece, ele fala para Deus: Senhor, nós não podemos fazer nada contra esse exército. Nós vemos e nós sabemos que nós não podemos lutar, combater com a nossa própria força contra as forças das trevas. Nós só vencemos essas forças malignas através do poder e da autoridade do nome de Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade. Não há autoridade maior do que a autoridade do nome de Jesus. E Josafá, ele reconhece isso quando ele fala assim no versículo 12: Ó nosso Deus, não julgará tu esse exército grande? Porque nós não podemos fazer nada contra esse exército, mas o Senhor pode. Né? Após ele colocar ali aquele povo para orar, para jejuar, para adorar o Senhor, ele reconhece que a batalha era de Deus e que ele precisava ali de uma intervenção divina. Né? E quando ele entende isso, né, há uma resposta diante da decisão e da atitude do rei Josafá. Nós vamos ver lá no versículo 15, para os irmãos ver, uma ação do rei Josafá provocou em Deus uma resposta rápida diante daquela situação de medo e de perigo. Olha só o que diz o versículo 15. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. É tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos amedronteis diante desta tão grande multidão, pois esta guerra não é vossa, mas de Deus. No versículo 16. Amanhã descerei contra eles, e eis que eles subirão pela costa de Giz, e acharei junto ao ribeiro, em frente do deserto de Jeruel. Não haverá ninguém de vós nessa batalha que tenha que pelejar. Parai-vos, estais quieto, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temai, e nem vos assustei. Olha só que forte a palavra do Senhor. Amanhã contra eles o Senhor estará contigo. Né? Então Josafá se inclinou o rosto em terra, e deste modo também todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Olha, a atitude do rei Josafá traz uma resposta rápida de Deus diante daquele medo que ele estava sentindo. Porque no início do versículo 15 fala a instrução de Deus para Josafá, para o exército de Josafá: não se amedrontei. Então Josafá estava com medo. Em algum momento da nossa vida nós podemos sentir medo. Nós não estamos, como se diz, nós não podemos dizer que nós não vamos sentir medo em algum momento da nossa vida. Porque se eu fosse perguntar, todos nós já sentimos medo em algum momento da nossa vida. Independente de classe social, de poder, de status. Em algum momento da nossa vida, nós sentimos medo. E se esse medo estiver nos paralisando? E se esse medo estiver nos impedindo de executar algo que era para nós fazer? E se esse medo está me impedindo de executar algo que é um projeto ou um sonho, que muitas vezes eu engavetei porque eu tive medo de lutar para fazer esse algo, e eu coloquei esses projetos e esse sonho meu numa gaveta porque esse medo me impediu, esse medo está me paralisando. O que é que nós podemos aprender dentro da palavra do Senhor? O que é que nós podemos fazer para vencer esse medo, segundo a Bíblia? Nós podemos confiar na presença de Deus. Nós devemos saber a nossa identidade em Deus. A identidade que nós temos em Deus é de filho amados de Deus. E nós temos um Deus que não há situação impossível para ele. Até a morte ele venceu. Até a morte esse Deus poderoso venceu. Em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, fala: não temas, pois eu estou com você. Né? O medo, irmão, nós podemos dizer que o medo é um parque de diversão de Satanás. Satanás, enquanto ele puder, ele vai usar o medo para paralisar a pessoa. Mas nós podemos nos revestir das armaduras de Deus e ficar firmes. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos confiar na presença de Deus conosco, não em nós mesmos, porque nós não temos força nenhuma.
Tudo que nós podemos executar ou fazer é por causa da presença de Deus conosco e da autoridade do nome de Jesus. Então nós podemos confiar na presença de Deus. Nós podemos amar a Deus e ser amado por Ele, nos permitir ser amado por Ele, nos aceitando, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador, porque a palavra do Senhor nos diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então nós devemos entregar a nossa vida a Deus, honrá-lo, obedecer os seus mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e nos permitir viver esse amor que só o Senhor pode nos ensinar a ter. Então, o verdadeiro amor de Deus lança fora todo tipo de medo. Não importa qual é o medo que você tenha. A palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Nós podemos também orar e agradecer. A orientação no livro de Filipenses é: não se preocupeis, não andei ansioso. Apresenta diante de Deus as suas petições por meio das orações e da súplica, porque a oração diante de Deus, a súplica diante de Deus vai trazer para nós essa paz que vai lançar fora todo tipo de medo. Então Josafá, ele fez isso. Ele orou ao Senhor, ele se prostrou em humilhação com seu rosto em terra. Ele se humilhou diante de um Deus que podia vencer qualquer tipo de batalha. E nós aprendemos em Filipenses que nós podemos se achegar até Deus em súplica, em oração constante e apresentar diante de Deus as nossas petições. E essa vida de intimidade, de oração com Deus, vai lançar fora esse medo e vai trazer essa paz da presença dele que excede todo o entendimento. Outra arma poderosa que nós podemos usar também é meditar na palavra, nos encher da palavra, deixar essa fé em movimento. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que eu vou vencer esse medo, porque eu estou movimentando a minha fé através da meditação da palavra do Senhor, através da leitura da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que a fé ela é aumentada por meditar, por ouvir a palavra do Senhor, por não só ouvir, mas também praticar, mas também obedecer. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós nos atentamos aos mandamentos de Deus e nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos colocando a nossa fé em movimento. E quanto mais a gente coloca a nossa fé em movimento, mais o medo ele vai perdendo as forças e se afastando da gente. Nós podemos também, irmãos, agir com coragem. O medo vai tentar nos paralisar, mas Deus nos deu espírito de poder e não de covardia. Deus fala para Josué, ele ordena a Josué: seja forte e corajoso, está lá em Josué 1:9. Nós devemos enfrentar os desafios que vão surgir no nosso dia a dia, na nossa caminhada, confiando na proteção de Deus, nunca confiando em nós mesmos, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, nós somos pecadores, nós somos limitados, todo poder e toda autoridade está em Deus. Então nós podemos ser, sim, ter atos de coragem, diante da presença de Deus, mas confiando nele que pode todas as coisas e nunca em nós mesmos, porque nós somos seres humanos limitados. Nós podemos confiar sem ver. Nós podemos adorar a Deus em louvor, assim como Josafá fez quando ele colocou aqueles levitas ali à frente da linha de batalha louvando ao Senhor. Então a adoração a Deus também é uma arma de batalha poderosa contra o medo. Quanto mais nós temos intimidade com Deus, quanto mais nós buscamos ao Senhor em oração, em jejum, em consagração, em uma vida de intimidade, de permanência na presença dele, mais nós vamos lançando fora tudo o que nos afasta da presença de Deus. E muitas vezes esse medo nos impede de nos aproximarmos até Deus. Esse medo, às vezes, pode ser uma falta de fé, uma falta de confiar no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Então o Senhor está nos chamando a atenção a adorá-lo, assim como Josafá fez. Seguir os passos desse homem temente e piedoso, porque ele conduziu todo aquele povo a jejuar, a orar, a buscar a Deus em oração, a buscar a Deus em adoração, e a resposta foi que eles não precisariam lutar, porque aquela luta era do Senhor. Eles não precisariam ali empunhar a espada, porque o Senhor lutaria aquela batalha por eles, porque eles tiveram uma ação que agradou a Deus. Então o Senhor está nos ensinando que se nós tivermos uma ação diante da dificuldade que agrada o Senhor, Ele se levantará ao nosso favor. E todo esse medo que muitas vezes tenta nos paralisar, ele vai bater em retirada, porque nós vamos fazer, nós vamos obedecer o que a palavra do Senhor nos orienta.
A palavra do Senhor está nos orientando nessa tarde a combater muitas vezes esse medo que pode estar nos impedindo de realizar algo que Deus tem para nós como propósito. Eu não sei qual é o propósito de Deus contigo. Eu não sei qual é o propósito. Mas às vezes esse propósito, esse chamado está estacionado por causa do medo. Às vezes você tem dito, eu não vou conseguir, eu vou parar. Todas as vezes que eu começo, eu não consigo terminar. Todas as vezes eu sinto medo. Todas as vezes eu olho para o outro que consegue, eu não consigo e eu paraliso porque eu tenho medo de frustrar alguém, de decepcionar alguém, de frustrar às vezes o próprio Deus que confiou em mim. Mas hoje o Senhor está nos dando as ferramentas. Hoje o Senhor está nos mostrando essas armas espirituais para combater essas forças malignas que tentam nos paralisar, que tentam nos impedir de executar algo que o Senhor tem para mim e para você. Nessa tarde nós estamos aprendendo que nós podemos sim vencer o medo. Seja qual for o tipo de medo que nós venhamos a ter, o Senhor está nos dando a instrução dentro da palavra do Senhor. Nós podemos confiar sem ver. O que é a fé? É o firme fundamento, é o que me sustenta. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo porque eu tenho um Deus que está comigo. Então eu vou começar, eu vou executar e eu vou terminar porque Deus é comigo. Não é porque eu sou capaz, é porque a presença de Deus é comigo e Ele me capacita todos os dias. Eu vou elevar a minha confiança no Senhor que pode todas as coisas. Eu vou elevar a minha fé diante de um Deus que nunca perdeu batalha, que nunca fracassou. E nós podemos também, irmãos, diante do medo, nós podemos escolher fazer coisas boas. Tudo que é agradável, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que glorifica o nome do Senhor. Né? Afastar de nós pensamentos negativos. Os pensamentos negativos também podem vir acerca de quem nós temos do nosso lado, quem faz parte do nosso dia a dia. Nós podemos afastar os pensamentos negativos, né? Os pensamentos de derrota. Nós podemos repreender. Sabe aquele tipo de pessoa que você pergunta para ela, como que você tá hoje? Não, não tô bem. Você pergunta para ela daqui mais um dia, como que você tá hoje? Não tô bem de novo. Daqui uma semana, não tô bem de novo. Daqui um mês, não tô bem de novo. Nós podemos declarar, mesmo que não esteja tudo 100%, nós podemos usar a nossa boca para abençoar a nossa vida e a vida das pessoas que estão próximas de nós, declarando, está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus é comigo. E aquilo que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer por mim. Então, o verdadeiro amor de Deus, o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, o Senhor está nos chamando, nos convidando a viver uma vida de adoração, de meditação na tua palavra, de nos humilharmos diante da presença dele, de reconhecer que sem Deus nós nada podemos fazer, de não querer guerrear contra as hostes espirituais da maldade com a nossa própria força, porque por nós mesmos nós vamos perecer. Nós não vamos dar conta de vencer essas forças malignas se não for pela presença de Deus, se não for pelos revestimentos das armaduras de Efésios 6. Nós não podemos ousar querer guerrear com as nossas forças do nosso próprio braço contra Satanás, porque nós vamos perder. Nós vamos perder. Nós não podemos medir força com essas forças malignas, porque nós só vencemos com a presença de Deus. Nós só vencemos se estivermos revestidos das armaduras de Deus, da presença e do poder e da autoridade do nome de Jesus. Através do nome de Jesus nós podemos combater o medo. Através do poder e autoridade do nome de Jesus nós podemos lançar fora todo medo. Nós podemos dizer, medo, bata em retirada. Porque o medo também pode ser uma força maligna que tenta nos paralisar. Pode ser, irmãos. Às vezes você pode aconselhar alguém, a pessoa pode te dizer, mas não é falta de fé, pastora. Eu sinto esse medo, eu não sei de onde ele vem. Pode ser sim o medo que te paralisa por causa de um trauma que você viveu lá na sua infância. Algo de um impacto muito grande que afetou ali as suas emoções, trazendo hoje esse medo que muitas vezes te paralisa, que te fadiga, que te impede, que te causa fobia, que te causa pânico, que te impede às vezes até de sair de casa. Mas o único que nos oferece cura, que nos oferece ajuda, nenhum profissional, irmão, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta pode nos oferecer cura, pode falar, eu vou te curar, porque isso é um crime, é um tipo de curandeirismo.
Nenhum ser nessa terra pode oferecer cura. Mas o nosso Deus, ele pode, ele não só pode, como ele cumpre aquilo que ele fala. O nosso Deus, ele opera cura, ele opera restauração, ele opera milagre, ele opera prodígio. Ele faz aquele que não via, aquele que era cego a ver. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nosso Deus é um Deus poderoso que pode todas as coisas e para ele não há causa impossível. Independente de qual seja o seu tipo de medo. Independente de qual situação esteja te causando medo que às vezes te paralisa. O Senhor está te dizendo, eu te ajudo a guerrear contra esse medo. E qual que vai ser a sua reação diante da instrução que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa tarde? Não olha para mim, olha para o que a palavra do Senhor está dizendo. Porque nós vemos aqui na palavra do Senhor esse rei, que ele agiu conforme a vontade do Senhor e ele atraiu para si e para aquele povo que estava em volta dele o favor do Senhor. A vitória através do favor do Senhor. Nós temos esse favor de Deus, muitas vezes nós não merecemos essa graça, esse favor de Deus, mas ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto que ele está nos oferecendo ajuda contra o medo. Eu te pergunto nessa tarde, o que é que você tem engavetado por causa do medo? E aquele projeto? Será que aquele projeto que Deus te deu, você colocou na gaveta e ele está paralisado, adormecido? O que é que você tem deixado fazer por causa do medo? Eu quero te convidar a orar comigo nessa tarde, declarando que todo medo vai bater em retirada. Declarando que aquilo que estava parado, ele vai reviver, porque tem raiz na presença de Deus. Nós vamos declarar que todo espírito maligno que tem tentado nos paralisar, causando medo, causando pânico, causando síndrome de pânico, causando paralisia em nós, em algum dos meus irmãos que está ouvindo esse vídeo, vai cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te convidar, diante do poder e autoridade da palavra aqui do Senhor, que nós aprendemos a orar com fé, a entregar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar? Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus nessa tarde. Soberano Deus e eterno Pai. Ô Papai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos edifica, Pai, que nos liberta. Ô Papai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, nessa tarde ouvindo a tua palavra que nos instrui, Papai, a ter fé. Senhor, a tua palavra nos ensina a buscar em ti, Papai, um direcionamento. Obrigado, Senhor, por esse ensino tão rico, Pai. Nós declaramos, Senhor, que todo espírito maligno, Pai, que tem tentado nos causar medo, bata em retirada em nome de Jesus. Que tudo que estava paralisado, engavetado, tudo que não estava sendo executado, Papai, vai sair do papel, vai sair da gaveta. Muitos sonhos e projetos vão se realizar, Papai, porque o Senhor é conosco. Nós declaramos nessa tarde que nós não lutamos pela nossa força, pela força do nosso braço, mas nós lutamos porque o Senhor nos deu espírito, Papai, de coragem. O Senhor nos deu, Paizinho querido, autoridade para vencer, Paizinho querido, maligno, Papai. Nós declaramos que o medo não tem autoridade sobre nós, porque a palavra do Senhor nos diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Nos ensina, Senhor, a crer em Ti. Nos ensina a colocar as nossas expectativas no Senhor que pode todas as coisas. Senhor, nós te convidamos para que o Senhor esteja sempre conosco, para que o Senhor nos ajude em nossa fraqueza. Seja qual for o tipo de medo, Pai, que eu ou algum dos meus irmãos estivermos que enfrentar no nosso dia a dia, que o Senhor nos revista das armaduras de Efésios 6, que o Senhor nos revista com o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno, Pai. Que nós venhamos a crer, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, Pai, porque nós não servimos um Deus morto. Nós não servimos a um Deus de pedra, a um Deus de metal. Nós servimos a um Deus poderoso, governador de todas as coisas. Nós servimos a um Deus que não há causa impossível que Ele não possa resolver. Por isso, Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Nos ajuda, Senhor, todos os dias a reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo medo. Todo medo bate em retirada das nossas vidas, dos nossos sonhos, das nossas famílias. Em nome de Jesus, é uma ordem, bate em retirada
todo medo. Tudo que não vem do Senhor bata em retirada, papai. Em nome de Jesus, nós declaramos, papai, que o Senhor está nos fortalecendo nessa tarde, que o Senhor está nos revestindo de coragem e de força, de ousadia para lutar e vencer todas as lutas que porventura surgir na nossa vida. Porque nós confiamos em um Deus que pode todas as coisas. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós cremos e tomamos posse dessa palavra de autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, aleluias. Graças a Deus, meus irmãos, aleluias. Eu estou sentindo forte aqui a presença de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida que aquele medo que te paralisava, ele não vai mais te paralisar, porque ele já bateu em retirada, por causa do poder e da autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma posse aí dessa palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Fica na graça e na paz do Senhor. Até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito com Deus. Aleluias.